Falando de Vida. Estamos de volta com o programa Falando de Vida. Eu quero ler aqui para você. No livro dos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bom, vamos entender o seguinte. O que Deus está querendo falar sobre isso? Que a Terra é uma cópia. O mundo foi feito através de uma cópia. De que, bispo? Do céu. O mundo é uma cópia daquilo que Deus fez no mundo invisível. Deus criou o seu mundo, Deus criou o seu universo espiritual, Deus criou o seu reino e criou uma cópia que é a Terra, só que é físico. O mundo espiritual, o mundo, o reino de Deus é o mundo espiritual, invisível aos olhos humanos. O mundo espiritual, terceiro céu, ele não é alcançado pela carne, não é alcançado por matéria, porque é espiritual. E Deus cria o nosso mundo semelhantemente ao mundo dele. O mundo espiritual, o céu, ele tem água, o céu ele tem plantas, flores, gramas. O mundo espiritual é praticamente quase parecido com a natureza, igual a nossa. Só que o nosso mundo é o mundo físico. E nós vamos entrar... Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava com 17 anos de idade, e eu estava buscando a Deus, eu queria saber sobre as coisas de Deus. Eu tinha fascinação e tenho até hoje. Era uma coisa que sempre me atraiu a entender o sobrenatural. Eu sempre quis conhecer o sobrenatural. E eu estava sentado, me lembro até hoje que eu estava sentado, encostado na parede no chão, e eu estava com a Bíblia aberta nas minhas mãos, e estava aberta no livro de Gênesis. Eu queria compreender como é que Deus criou o mundo. E naquele momento, eu tive um arrebatamento de sentido. Eu senti o meu espírito subir. E o meu espírito começou a subir. E eu olhei assim para baixo. Eu me vi sentado ali no chão, no canto da parede, com a Bíblia aberta nas minhas mãos. E o meu espírito foi subindo, ultrapassou o teto, foi subindo, ultrapassou as nuvens e ultrapassou as estrelas. E lá em cima, Deus começou a falar comigo. Incrível. Deus começou a me mostrar como Ele criou o mundo. E foi falando, foi me mostrando, foi me explicando. Diante dos meus olhos, eu fui vendo isso. Foi algo que me fascinou. Foi algo que me motivou e marcou a minha vida. Quando eu tive essa revelação, eu tinha 17 anos. Hoje estou com 56 anos. E lembro dessa revelação como se fosse hoje. Quando eu desço, que Deus de novo coloca o meu espírito dentro do meu corpo, e que eu pego a Bíblia e começo a ler tudo aquilo que Ele estava me explicando, estava inserido exatamente dentro dessa palavra. Os meus olhos se abriram e eu pude compreender o que Ele tinha me explicado lá em cima. Agora, com a Bíblia na mão, eu entendo perfeitamente os segredos. E esses segredos eu quero passar para você agora. Deixa eu pegar o óculos aqui que eu vou colocar. Muito bem. Diz assim, no princípio... No livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O que significa esse primeiro versículo? Essa primeira frase, significa o quê? Que Deus está assumindo a paternidade. Está dizendo que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele está aqui dizendo bem claro, eu sou o Criador dos céus e da terra, não existe outro, a terra é minha, tudo
é meu, eu criei, eu construí. Aí ele começa a explicar paulatinamente como é a criação. O primeiro versículo, ele assume a paternidade, a criação da terra. E o versículo 2 em diante, ele começa a explicar como é a criação. Ele diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, minha amiga, Deus ele fala que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Bom, Paulo nos mostrou o comecinho desse fio de lã ao nos dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Sabemos que o reino dele está no terceiro céu. Abaixo não existia nada. Não existia o segundo céu, não existia o primeiro, não existia céu nenhum. E o que existia, bispo? Abaixo do terceiro céu existia o quê? Um buraco negro, um grande abismo, uma grande escuridão. Não existia vida, não existia nada. Ali, Deus ele começa a nos dizer: a terra era sem forma e vazia. Vamos parar para raciocinar. O que quer dizer essa palavra sem forma e vazia? Bom, eu trouxe essa pedrinha aqui. Essa pedrinha aqui foi uma irmã anciã, irmã Eunice. Ela trouxe para mim, me deu, bonitinha essa pedra. Ela disse assim: bispo, aqui para o senhor colocar em cima da Bíblia, para o vento não ficar mudando a página da Bíblia, não ficar trocando. E eu gostei dessa pedrinha. E eu tenho essa pedrinha de recordação. A irmã Eunice já faleceu, já partiu. E essa pedrinha aqui eu tenho de recordação e lembro dela. Bom, o que significa algo sem forma e vazio? Essa pedrinha aqui tem forma? Tem. Qual é o formato dessa pedrinha? É um pouco parecido, como se fosse um quadrado retangular, com uma ponta aqui. Não tem uma forma específica, mas ela tem um formato. Ela tem um formato. E se ela tem forma, ela não pode ser vazia, ela tem um recheio. Se ela tem forma, então o que acontece? Então essa pedra é o quê? Ela é física. Você consegue apalpá-la, porque tem forma. A terra, ela depois de criada, ela tem forma? Sim, tem forma. Qual é o formato da terra? O formato dela é retangular, é um círculo. A forma é um círculo. A terra é um círculo, é um formato de uma bola. A terra é redonda. Então, hoje, a terra, ela tem forma. Ela é redonda. E se ela é redonda, ela não pode ser vazia, porque ela tem recheio. Dentro dela tem água, dentro dela tem terra, dentro dela tem fogo para formar o magnetismo, para fazer a parte da atração que a terra precisa para atrair para ela própria, para que nada seja lançado no espaço, tem que formar a gravidade. Então, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Então quer dizer o que com isso, bispo? Que a terra não existia fisicamente. A terra, então, se a terra não existia fisicamente, existia onde? Na mente de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus diz que Deus ele chama aquilo que não existe como se fosse. A terra não existia. E o Deus, nosso Deus, como um grande arquiteto, Senhor Criador de tudo, o que o arquiteto faz? A primeira coisa que o arquiteto faz, antes de criar um edifício, construir um grande empreendimento, o que primeiro ele vai fazer?
ele vai fazer a planta. Ele vai criar a planta. Ali ele vai fazer as dimensões, o tamanho da sala, o tamanho da casa, dos quartos. Vai fazer a divisão. O que Deus estava falando aqui? Que ele estava fazendo a planta da construção. Deus ali estava verificando como ele iria construir e o que ele precisava para criar a terra. O que era mais importante. E Deus ele sabia que ele precisava de algo que fosse importantíssimo para que desse vida o seu planejamento, a sua maior criação, a sua maior obra. E Deus ele fala que o Espírito Santo ele pairava sobre a face do abismo ali, ó, em cima das águas. O que Deus estava construindo? As águas. Deus criou primeiro as moléculas, criou os nêutrons, os prótons. E ali Deus estava criando os gases para dar vida ao primeiro elemento necessário e importantíssimo. Se ele não construísse, se ele não criasse as águas, não iria ter vida. Ele precisava da água para trazer vida, porque a água é importante para tudo no seu empreendimento. Então, ele cria, através da sua sabedoria e seu entendimento, ele cria e ele tira dali uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio e forma a água. Se você reparar, meu amigo, ele forma a água. Quando ele acaba de formar a água, eu quero ler aqui com você, eu quero que você acompanhe comigo. Ele cria a água e ele cria os gases. E ele diz, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Tá bom. E disse Deus, muito bem, meu amigo, olha aqui, essa parte aqui da luz, daqui a pouco eu vou te falar a respeito. E disse Deus, depois que ele criou as águas, no versículo 6, ele disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E no versículo 7 diz assim, fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estava sobre a expansão. O que Deus faz? Ele divide as águas em 2 partes. E ele, o que ele faz? Ele mete a mão no meio e faz a separação. Ele joga uma parte da água, a metade da água para cima, e a outra parte ele desce e joga para baixo. É o que ele diz aqui, presta atenção. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estava debaixo da expansão e as águas que estava sobre a expansão. E assim foi. Ele fez a separação, ó, e ficou um vácuo no meio. Esse vácuo no meio, ele chama de expansão. E chamou Deus a expansão céus. Presta atenção. Esse vácuo no meio entre águas e águas. Ó, água, ele botou água para baixo e água para cima. E ficou um vácuo no meio. Essa expansão, esse vácuo, no meio dessa expansão entre a água e água, ele chamou de quê? De céus. Não foi céu, foi céus. Então, Paulo já nos deu uma dica que tinha quantos céus, que o paraíso estava onde? No 3º céu. O que Deus faz? Deus cria mais 2 céus. O 1º céu e o 2º céu. E essa água que estava em cima está onde? Entre o 2º céu e o 3º céu. Está em cima. Está lá em cima, represada.
Essa água que ele jogou para cima, está lá em cima. Represado entre o segundo céu e o terceiro céu. Entenda, eu quero que você entenda o que está sendo explicado para você. E ficou a água embaixo da expansão. Aí ele vai dizer, olha só aqui, no versículo 9 ele vai dizer, e disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Olha só. Deus ele manda que as águas se junte debaixo dos céus e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, olha só, Deus pega aquelas águas que estavam embaixo, ele disse, juntas as águas num só lugar e apareça a porção seca. E ali ele constrói a terra. Se você reparar, a terra, ela 80% da terra é formada de água. A terra, a maior parte da terra, ela é água. Ela é água na sua superfície e ela é água na sua também, no seu interior. E Deus sabia que precisava da água para formar o mundo, para formar a nossa terra. Meu amigo. E ele diz, junte as águas num só lugar e apareça a porção seca. E apareceu a porção seca. E Deus chamou o ajuntamento das águas de mares, oceanos, rios, lagoas. E ele começa a dizer, e disse Deus, produz a terra erva, e erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, e as árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Deus ele constrói a terra, Deus cria a terra e dá ordem à terra para produzir vida. A terra tem que produzir vida, produzir frutos, produzir animais, e a terra produz. E aí Deus também dá ordem aos mares, às águas, para produzir vida, os peixes, a vida marinha, e as águas produzem. Depois Deus ele vai criar o quê? Vai criar o sol. O sol, vamos entender o que é o sol, bispo? O sol é uma estrela de quinta grandeza. O que significa isso? Significa que a Terra o Sol é 5 vezes maior que a Terra. A Terra é uma estrela viva, com vida. E Deus ele cria. Entender que quando Deus ele constrói a Terra, Deus ele coloca a Terra num eixo. Aqui, ó. É como se a Terra ficasse em cima do dedo de Deus. Mas por que Deus cria o Sol? E logo em seguida ele cria a Lua. A Lua é o quê, bispo? É um satélite. A Lua não é uma estrela, é um satélite. A Lua foi criada. Qual é o que a Lua tem? O que a Lua tem? Ela é formada por areia. A Lua é totalmente areia. Por quê? Porque a Lua é um satélite e ela reflete a luz do Sol.
O sol é para quê, bispo? É para fazer a divisão entre noite e dia. Repare que a Terra está aqui, em cima de um eixo, que nós chamamos esse eixo de dedo de Deus. E ela gira em torno de si mesmo. Quando a Terra ela sai daqui, do ponto A, para chegar de novo até aqui, esse ponto A, uma volta em torno de si mesma, o que significa isso? Significa que deu 24 horas. Ela leva 24 horas para conseguir completar um círculo completo em torno de si. É onde é formado o nosso dia. O nosso dia. E a Terra também, ela gira em torno do Sol. Para ela sair, ela sai daqui do ponto A, até ela dar uma volta completa em torno do Sol e voltar para cá, ela leva em torno de 365 dias, onde ela cria, com essa volta em torno do Sol, ela cria as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, você tem que entender que quando a Terra ela está de frente para o Sol, é dia. Quando a Terra está descosta para o Sol, é noite. O que faz com que exista a diferença do dia e da noite é a rotação. Quando a Terra está de frente, é o dia. Quando está às costas, é a noite. E a noite, o que é que Deus fez? Preencheu aquele espaço onde o Sol não vai aparecer, não vai chegar, porque a Terra vai ficar... Só vai aparecer a Lua quando a Terra ficar nas costas do Sol. E Deus criou as estrelas para colorir, para também guiar. As estrelas estão ali para ser uma referência, guiar viajantes, principalmente as pessoas que estão no mar, para que a pessoa possa se localizar. Repare que Deus, ao criar tudo, a palavra de Deus fala que ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E a nossa curiosidade é saber como é esses 6 dias. É os nossos dias? Não, pessoal. Você repare que o nosso dia ela é determinado através da rotação da Terra e da translação da Terra. O dia de Deus não. O dia de Deus não tem tempo de duração. O dia de Deus é eterno, é longo. É muito tempo. Quando Deus estava construindo a Terra, levou milhares e milhares de milhões e milhões de anos. Deus fala sobre 6 dias da criação, mas não é 6 dias nossos. O salmista, para falar a respeito dos dias de Deus, ele faz uma conjectura, ele faz uma suposição ao dizer que um dia de Deus é como se fosse 1000 dias nossos, mas não chegou nem perto. Um dia de Deus é infinitamente muito maior, muito mais dias nossos. São milhares e milhares e milhares de dias nossos. Não tem como de mensurar, não tem como eu dizer para você que um dia de Deus é X dias nossos. Não é. Bispo, um dia de Deus é o quê? É 1 milhão de dias nossos? Pode ser até mais. Para você ver a extensão, o tamanho, a grandeza de Deus, a durabilidade dele. Quando a gente para raciocinar, entender isso, dá um certo temor.
em compreender que Deus, ele é tão grandioso, tão poderoso, e que nós, diante dele, não somos nada. Os nossos dias, diante de Deus, é tão curto. Os nossos dias são tão insignificantes. Os nossos dias não dá para nada. É por isso que nós não podemos perder tempo pecando, desobedecendo da palavra de Deus, se afastando de Deus, colocando objetivos na frente das coisas de Deus. Não, meu amigo. Os nossos dias são curtos. A Bíblia diz que nós somos semelhante a uma folha seca, caída da árvore. Caiu, passou rápido. É por isso que nós não temos como esperar esse papozinho de ficar falando que nós temos que aguardar o tempo de Deus, não é igual ao nosso, temos que aguardar o tempo de Deus. Peraí, meu irmão, vamos parar de colocar atribuições, desculpas em tudo e começar a entender que nós temos que nos policiar e resolver o nosso problema hoje. Ah, mas eu estou aguardando o tempo de Deus, o agir de Deus na minha vida. Você está erroneamente. Você tem que agir agora. A palavra de Deus diz, hoje, se deres ouvido à minha voz, hoje entrará a salvação na tua casa. Hoje foi feito para você assumir, tomar uma atitude, porque você não sabe o dia de amanhã. Os nossos dias são curtos. Os nossos dias são passageiros. O de Deus não. O de Deus é longo. Nós não podemos ficar pensando dessa forma, porque o tempo vai passar, a velhice vai chegar. E se você não se enquadrar, se você não tiver prioridade, se você não buscar Deus de todo o teu coração hoje, você vai ficar para trás. Seus sonhos vão ficar para trás. E nada que Deus ele deseja fazer na tua vida vai acontecer. Você vai perder tempo. Tempo é uma coisa que não podemos perder. O tempo para nós é sagrado. É importantíssimo. E Deus ele cria o Sol, a Lua, e cria o nosso planeta. Cria tudo. E o homem, ele deixa por último. É como eu expliquei na live anterior, eu falei sobre a cereja do bolo. Ele criou tudo e deixou o homem por último para incrementar, para glorificar a sua criação. O homem foi a maior criação de Deus. Repare, por que o homem foi a maior criação? Os anjos, Deus ele criou os anjos de uma forma especial. Ele criou os anjos, mas os homens, quando ele estava criando, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele não criou os anjos à imagem e semelhança dele, ele criou os homens à imagem e semelhança de Deus. O que significa imagem e semelhança? Significa que quando você olha no espelho, você está vendo a sua imagem. Quando você olha e vê que você tem olhos, nariz, boca, orelha, cabelo, braços, tronco, pernas, você está vendo Deus. Deus é igualzinho você, igualzinho a mim. Nós fomos criados eternamente, do lado de fora, parecidos com Deus. Do lado de dentro, imagem e semelhança, a semelhança são os sentimentos. Vontade de chorar, você sente amor, você sente compaixão, você sente tristeza, você sente dor, você sente solidão. Quer dizer, bispo, que Deus, ele também sentiu solidão? Ele sente sim. Deus, ele sente solidão, chora, ele ri, se alegra. Deus, ele sente quando ele é traído, quando ele é decepcionado. Então, os sentimentos, por que Deus não colocou os sentimentos dele? Para nós entendermos
que aquilo que não queremos que façamos, que façam conosco, não é para nós fazermos com os demais, com as outras pessoas. Aquilo que nós queremos, da maneira como queremos ser tratados, é a maneira que devemos tratar. Então Deus, ele colocou os sentimentos para não ser só guiado, a nossa vida ser guiada pelos sentimentos, mas as nossas ações ser guiadas pelos sentimentos, para que possamos ser bondosos, caridosos, amigos, verdadeiros, sinceros, não hipócrita, não mentiroso, não falso, não matar, não roubar, não enganar, não mentir. Porque da mesma forma que não gostamos de ser enganados, nem roubados, nem traídos, Deus, ele quer que nós, através desse entendimento, possamos entender. Porque isso tudo, ele sente. Ele sente o nosso desprezo, ele sente quando Adão, ele desobedeceu e que Deus, ele foi obrigado a expulsar Adão e Eva do paraíso. Por quê? Para Adão não comer mais da árvore da vida e não viver eternamente no pecado. Então Deus achou por bem expulsá-lo. E ali ele perdeu todas as regalias. Ele perdeu tudo que ele possuía por causa da desobediência. Deus sofreu com isso? Sim, sofreu. Imagina o projeto de Deus, que Deus tinha feito para o homem, um projeto completo. Imagina, Deus, quando ele cria, ele olha e diz, poxa, eu estou satisfeito, tudo que eu criei é bom. Ele ficou maravilhado com a sua criação. De repente, o homem que era a coroa da sua criação lhe decepciona. E o homem vem lhe decepcionando até hoje. Até hoje, Deus, ele se decepciona, mas ele não desiste, porque nós ainda somos amados por ele. Ele não desiste de você, mesmo você sendo errado, torto, mesmo você estando distante da presença de Deus, Deus continua preocupado, interessado em você, querer te salvar, porque você é único. Você saiu dele. Você foi gerado por ele. Ele te ama. Não porque você dá alguma coisa para ele, não porque você pode fazer por ele, mas por quem você é. Você foi gerado, você é dele. Saiu dele. Você tem algo dentro de você, o seu espírito foi criado por ele. Então, meu amigo, minha amiga, você é importantíssimo. E a luta hoje, toda vez que o diabo olha para você, sabe quem que o diabo está vendo? Toda vez que o diabo e os seus anjos olham para você, está vendo Deus. E a revolta do diabo contra Deus é terrível, é grandiosíssima. Só que ele não pode descontar a revolta dele em Deus. Então o que ele faz? Ele desconta nos homens, porque ele sabe que tocando nos homens, vai estar tocando em Deus. É por isso que o diabo ele tem tanta raiva que quer te matar, quer te destruir. Bom, eu quero continuar essa palavra a partir de outra live. Mensagem rica, gloriosa, grandiosíssima. E eu vou, na próxima live, dar continuidade à saga Gênesis. Isso aí. Se você está gostando, clica aí, ó, no polegarzinho positivo para cima, clica aí. Pô, tô gostando, maravilha, beleza, se inscreva, para que possamos criar novos conteúdos, para que seja bênção para você, te explicar melhor. Você entendeu bem como é que Deus ele criou o mundo? Olha, a outra água, aquela parte da água que ficou em cima, o que foi feito? Ficou lá em cima, tá armazenada por Deus lá em cima. E eu vou estar explicando na próxima live, antes de falar sobre o dilúvio,
Vou estar falando sobre dilúvio na próxima live. E vou te dizer que essa água que Deus colocou lá em cima, reservada lá, tá lá. E o dilúvio tem a ver um pouco com essa água. Então eu vou estar explicando para você a respeito disso, tá bom? Bom, eu fico por aqui, porque senão a live vai ficar muito longa, mais do que já está. Já estamos falando aqui há mais de 40 minutos. Estamos encerrando. E me despeço de todos vocês. Vou me despedir com uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Curva a sua cabeça aí, vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, hoje eu falei sobre o segredo, Senhor, da criação. Porque o Senhor chama a existência aquilo que não existe. Eu quero, Senhor, pedir ao Senhor para criar no coração dessa pessoa aquilo que não existe na vida dela, Senhor. E que no lugar das decepções, das tristezas, das dores, gere, meu Pai, no coração dessa pessoa vida. Gere transformação. Transforme essa pessoa, meu Deus. Muda a vida dessa pessoa, a natureza dela. Porque a verdadeira transformação não é transformar exteriormente, colocar uma roupa nova, bonita, isso não tem nada a ver. A verdadeira transformação, meu Pai, é aquela transformação de dentro para fora. Não adianta uma pessoa botar uma roupa bonita, mas se dentro dela, Senhor, não foi transformada, então a vida dela não vai mudar. Mas se o Senhor transformá-la por dentro, arrancar tudo aquilo que transforma ela, que faz dela ser uma pessoa fracassada, feia, angustiada, destruída, se o Senhor transformar essa pessoa, mudar ela numa nova criatura, um novo ser, oh meu Pai, essa pessoa será grandemente abençoada. Senhor, honra a fé dessa pessoa, muda a sua vida, muda a sua maneira de ver, de enxergar as coisas. Senhor, dá a essa pessoa força para que ela possa vencer todas as barreiras, os obstáculos em seu caminho. Meu Pai, eu abençoo essa pessoa agora. Eu determino as grandiosas bênçãos do Senhor sobre ela. Eu profetizo, meu Pai, que a partir de agora haja luz, haja vida, haja paz, haja saúde, prosperidade, que as bênçãos do Senhor sejam com ela todos os dias de sua vida. E aqueles que crêem comigo, digam amém. Graças a Deus. Amém. Fique com Deus, pessoal, e uma boa tarde. Tchau. Você acabou de ouvir Falando de Vida, um programa da Igreja Tabernáculo Mundial da Fé.